Você procura o perdão dos seus pecados? A Escola Bíblica te convida a participar da semana especial O Fim do Pecado. Do dia 16 a 20 de outubro, às 9 horas da manhã, você vai ter um encontro com o Deus que tudo pode. Acompanhe pela Rádio Novo Tempo ou nas redes sociais da Rádio Novo Tempo. Você ouve agora, Semana Especial, O Fim do Pecado. São 9 horas mais 6 minutos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, a nossa semana especial, O Fim do Pecado. Estamos transmitindo não apenas em 99,9 FM, mas também em outros canais de interação, outras redes sociais, como Instagram da Rádio Novo Tempo RS, Rádio Novo Tempo RS, e no meu canal do YouTube, youtube.com/EsaelFernando, Esael Fernando. Corra lá e você pode também assistir aqui a gente conversando nesse momento. E eu recebo então o meu amigo David Guilherme, que vai conversar, vai trazer um pouco do seu testemunho nessa manhã aqui pra gente. David, bom dia. Bom dia, satisfação. Bem-vindo aqui, muito obrigado por aceitar esse desafio de contar um pouquinho da tua história. A gente conversou aqui fora do ar e é uma história que mexe mesmo, né? Uma história que traz as suas muitas dificuldades, mas que com a graça de Deus, essa realidade foi mudada e a gente vai então logo mais expor aqui para servir também de inspiração para outras pessoas, né? Quem sabe pessoas que estejam vivendo um drama parecido, que podem se enxergar por meio dessa história e ter a sua vida transformada. E também aqui com a gente, Renata Pedroso, nossa, mais do que secretária, produtora, cantora, né? A nossa faz tudo aqui da rádio. Bom dia, Renata. Bom dia, Israel. Bem-vindo de volta. Tem muitos talentos, né? Tem que usar, né? Deus dá, a gente tem que fazer. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. É muito bom de ter aqui de volta e ainda mais nessa semana, né? Passaram bem aqui os últimos dias na rádio, Renata? Sentimos tua falta, né? Óbvio. Mas passamos bem. Bastante estudo, bastante pedido de estudo bíblico da Superlupa. Então, fomos indo, né? E graças a Deus também saímos um pouco menos do ar, né? Deu certo. O que é importante, né? O que é muito importante. Rádio se manter no ar é uma coisa essencial. Com certeza. Né? Bom, quero também lembrar aqui o nosso amigo ouvinte, nosso amigo internauta, que nós temos um guia de estudos intitulado A Cura do Pecado. E esse guia aqui, ele está disponível de graça para você. Toda a nossa semana especial de oração está baseada aqui nos temas elencados nessa revista. Você agora pode enviar "Eu quero" para o código de área 51 981 05 9938 981 05 9938. Estou mostrando aqui para as câmeras. Lembrando que você pode nos acompanhar no Instagram da Rádio Novo Tempo, Rádio Novo Tempo RS. Pode acompanhar também lá no youtube.com/Esael Fernando. É interessante que nós temos os dois formatos de vídeo, né, Renata? O formato de pezinho, para quem quer acompanhar ali pelo Instagram, e também o formato da câmera deitada lá no YouTube. Eu, inclusive, preciso virar essa câmera aqui para vocês, né? Se eu não virar, vocês não vão aparecer, mas já a gente vira aqui então. E lá, logo mais, o pastor Juscelino Santos com a gente também para participar desse nosso momento especial de conversa da semana de oração. E por falar em semana de oração, tem que ter o quê? Oração e pedidos especiais, né? Isso mesmo. O ouvinte que quiser enviar a sua mensagem, o seu pedido, código de área 51 981 05 9938 981 05 9938. Você pode enviar agora o seu pedido especial de oração. A gente vai ouvir também logo mais a Renata cantando ao vivo aqui, né, Renata? Isso. E também acho que é bom a gente ressaltar que se o ouvinte quiser a revista
a cura do pecado também, né, é muito, muito bom para ela acompanhar nessa semana, porque ela é baseada essa semana neste estudo bíblico, né, o curso A Cura do Pecado, que é a cura para todos nós, né? Quem que não precisa dessa cura? Então é muito importante, se você já quiser ir pedindo também, a gente vai pedir, a gente vai cadastrar você com maior honra, com maior alegria, para você receber esse material também e poder também estar estudando sozinho na sua casa, não apenas aqui com a gente, né? Então é bem legal, a pessoa que quiser pedir, a gente está à disposição aqui. É o que a gente mais espera, né? O que a gente mais precisa é o fim desse pecado. Exatamente. A cura para tudo isso. Amém. A gente passou por momentos muito difíceis aí, recentemente, em relação à pandemia, mas a gente vê um mundo alvoroçado, né? Alvoroçado por conta de guerras, rumores de guerras, Sim. né? Agora, mais recentemente, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, envolvendo Israel, envolvendo a faixa de Gaza, a Palestina. A gente tem o conflito aí da própria Rússia com a Ucrânia, né? Tem uma série de outras guerras acontecendo Tudo também. junto, né? Tudo no mesmo momento. A gente percebe a política e a economia mundial também nesta mesma balada, né? Nesse mesmo andamento. E tudo isso nos preocupa, mas também quando a gente tem ideia de que o fim do pecado está em Cristo, está na volta de Jesus, que tudo isso já foi previsto, né? Por meio aí do que Cristo deixou para nós, por meio das visões de João no Apocalipse. Sinais, e também né? Os sinais que foram descritos lá em Daniel. Então a gente pode ter esperança mesmo em meio ao caos, né? Verdade. E esse guia de estudos, então, vai auxiliar aqui o nosso ouvinte, o nosso internauta, para ter essa esperança também em seu coração e ter uma vida assim mais feliz, mais motivada, mesmo em meio às dificuldades. Então, repetindo aqui o nosso contato, 981 05 9938. Um abraço para Denise Santos de Porto Alegre, já pedindo aqui o guia de estudos. Um abraço para Margarida de Sapucaia do Sul, também para o Daniel Abreu, para Tânia Escobar de Novo Hamburgo, Lídia Schneider de Novo Hamburgo, Marisa de Porto Alegre, muito obrigado pelo carinho de todos. Selma Clark também, Sandra Medina. Coisa boa, né? Muitas pessoas aqui, muitas mensagens chegando para a gente. Vamos conversar então com o nosso amigo aqui, o David Guilherme, que pode ser também chamado de... The Guiller. The Guiller? Só puxa um pouquinho mais aqui o microfone, David. Conta um pouquinho então pra gente como tudo começou, né? Vamos começar pelo começo, Renata, que tal? Legal, né? De preferência. Sempre Coisa melhor boa. quando a gente começa pelo começo. Você é natural de onde? Sou de Porto Alegre mesmo. De Porto Alegre. Isso, Rio Grande do Sul. E como é que foi a sua infância? Eu morei com meu pai, com a minha madrasta, né, como eu disse. E aí eu conheci Foi uma infância boa, estudei no colégio. Recebi carinho, amor. Uhum. Aí, com 9 anos, conheci a igreja adventista. Frequentei, conheci o clube, participei, né? Foi experiências boas, assim. Clube de desbravadores, Isso. acampava, Pá, tudo. desfilava. Desfilava. Até agora, o pessoal tá no Campuri, né? Voltaram ontem. Aham. Acho que Paraná, se eu não me engano. Lá em Santa Helena. Santa Helena. E o meu último Campuri foi no Paraná. Eu acho que eu estava lá então. Foi... Quando que eu acampei lá agora? Eu fugi a data aqui, mas Eu foi não me lembro o ano, 2006, porque- talvez 2005, por aí. É por aí. Só que eu tenho uma experiência não muito boa, né? Porque eu... Não foi combinado isso aqui, viu? Não foi. É que assim, ó, sabe quando o pessoal vai embora, assim, o pessoal fica arrumando as mochilas Aham. ali. Faz aquele montinho pra Isso, pôr recolher. nos ônibus. Aham. Aí eu deixei minha mochila ali na hora, quando eu cheguei na igreja, minha mochila não tava. Rapaz. Que desastre. O bom, né? O lado bom é que alguém foi agraciado com algumas coisas. Tem de tudo. É verdade, uniforme de gala, especialidades. Mas foi uma experiência boa por causa disso, né? Foi um dos melhores Campuri, Uhum. porque o Paraná lá... Tinha 20 mil pessoas Muito, naquele muito, Campuri. muito. Esse agora teve mais, né? 25, não acho. sei quantos. 25 mil por aí. Que legal. Mas é uma experiência magnífica, né? E tu teve toda essa bagagem, então, todo esse carinho junto à Igreja Adventista, o Clube de Desbravadores. E como que a história começou a virar para um lado ruim? Bom, eu ia falar que foi depois do casamento. Mas não em relação ao casamento, né? Sim. Foi
Foi um relacionamento conturbado. Foi conturbado, Aí não deu certo, acabamos se separando. Aí eu me afastei da igreja, né? E a vida te leva, né? Te leva para lugares que tu não imagina, te leva a conhecer pessoas que tu não imagina. E foi indo, mas sempre com pensamento em Deus, né? Quem segue a Deus, quem foi de uma igreja, quem conhece o caminho, a Bíblia, nunca esquece, né? Não importa o caminho que tu tá indo. O Espírito Santo acho que te acompanha, né? Sempre. Com certeza. Né? Então, às vezes tá ali parado, mas não é esse caminho que eu tenho que seguir, é outro. E foi indo. Daí me relacionei com uma nova pessoa. Fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos, não deu certo. Daí, coisas da vida mesmo, né? Coisas particulares mesmo. Foi aí que eu entrei numa depressão profunda. Acabei daí passando uns 3 meses na rua, né? Depressão. Dormia na rodoviária ali de Porto Alegre. Em relação a... Você tinha algum emprego e acabou perdendo esse emprego? Perdi tudo. Manter onde você morava e se viu como solução. Porque quando a gente morava junto, na época, a gente morava de aluguel, né? Em São Leopoldo. Daí essa nova pessoa voltou pro lar dela e eu acabei mais perdido no caso, né? Fiquei mais... Daí entrei em depressão, tava longe dos meus filhos já, eu tenho um casal, né? E acabei nessa situação. Até conhecer até ter aquela experiência com o mendigo. Conta pra gente como é que foi, então, quando você passou esses 3 meses. Quais eram o que passava na sua cabeça, quais eram as dificuldades, o que você buscava como solução, ou de repente passava pela sua cabeça que nunca ia conseguir, que aquela situação não ia melhorar, o que você imaginava, qual era a sua perspectiva a partir disso? Bom, em primeiro lugar, não é muito difícil, né? Tu tem que ter uma psicologia muito forte, né? Porque tu não sabe o que vai fazer. Pra onde vai ir, o que tu vai fazer. E eu ficava... E não era a sua intenção ir morar na rua, não era. Usar drogas, não era. Você estava lá para uma situação que a vida te levou, né? Que a vida me levou, é verdade. E você não queria, ao mesmo tempo, buscar, acho que o auxílio, a dependência de outras pessoas, outros parentes, amigos? No meu caso, eu tinha muita vergonha, né? A pessoa fica com vergonha, porque nunca passei por aquilo. Sim. E daí tu pensava, puxa, mas... E tem muita gente que não sabia. Nem imaginava. E como eu disse, né? Eu sempre tentava manter uma aparência boa. Né? Não chegou ao extremo, assim, de estar como muitas pessoas estão na rua hoje, né? Catando latinha, tendo uma dependência. Eu sempre tentava manter a aparência. Até um dia eu tava com fome e fui numa padaria pedir pão e o cara disse, mas tu não mora na rua. Né? Tipo, porque eu sempre... Tu tem que estar muito mal, porque tá com fome. Porque eu sempre tentava manter uma aparência, né? Eu ficava muito no Prédio de Belas, no shopping, no Prédio de Belas. Tinha livraria lá, hoje não tem mais mesmo. E eu ficava lá lendo, tava bem perdido mesmo, assim, pra ser bem sincero, tava bem perdido. Né? E com vergonha de chegar pra alguém e dizer, eu tô passando essa situação, tô passando outra. E foi que, quando eu tava sentado na alfândega, que veio um mendigo me pedir dinheiro, pedir uma lanche, uma ajuda. E eu disse pra ele, olha, amigo, eu tô na mesma situação que tu. E olha que interessante, Renata, eu já sei aqui o desfecho a partir disso, Sim. né? Muitas vezes a gente passa por pessoas que a gente se dá como indigentes, né, desconhecidos, pessoas que muitas vezes não recebem um devido valor da sociedade. Sim. Mas essa pessoa lhe estendeu a mão de alguma forma, né, David? É verdade. Que você não sabe nem o nome dela. Não sei nada. Anjos, né? Anjos. Em forma de pessoas, forma né? de pessoa. Deus colocando, Claro. né, usando as Muito mais bonito. variadas pessoas, as mais variadas formas para nos alcançar. Que lindo. Eu tava sentado, ele chegou, né, um senhor. Aí pediu ajuda, e eu falei, né, tô na mesma situação. Daí eu comecei a contar o motivo, que eles ficam curiosos também, né. Daí ele disse pra mim, mas o teu lugar não é aí. O meu pode ser, mas o teu não é. Acha alguém, volta pra onde que tu morava, né, volta pros teus parentes. E aquilo começou a trabalhar na minha mente. E daí, nessa noite, eu ia pra rodoviária 7, 8 horas da noite.
E ficava sentado lá, a noite toda. Às vezes dormia, cochilava, mas o tempo todo ali, né? Que os ônibus não vêm, Sim, vão. era onde tinha movimento E muitas também, pessoas né? achavam que até que eu ia viajar, né? Eu tava com a minha mochila. Ah, pra onde tu Sim. vai? Às vezes eu dizia, Conseguia manter a barba feita. você... É. Eu sempre tento, eu sou muito vaidoso, né? Então, tal. Mas uma experiência que eu nunca imaginei Mas passar. querendo ou não, você estava aguardando a passagem, né, para um lugar melhor. É É verdade. verdade, não deixava de ser, né? É verdade. Aguardou 3 meses e chegou É verdade. essa viagem, né? Mas uma experiência assim que eu nunca imaginei passar na minha vida foi passar uma noite de Natal. Passou uma noite de Natal na rodoviária. Na rodoviária. E hoje eu não acredito, e eu passei, sabe? Como Só é que foi isso? Conta um pouquinho mais pra gente. Teve mais pessoas em uma situação parecida com a tua? Você se uniu a outros? Vocês conversaram, oraram? Não, era vazio a rodoviária. É. Porque muita gente viaja, né? Tinha alguém trabalhando Tinha só lá? um casal Sempre tem, lá. né? Alguém de plantão, né? Sim, tem uma lancheria que fica aberta ali. Uhum. Mas tinha só um casal que eles iam viajar. E eu fiquei ali a noite toda. Mas sabe esse pensamento na cabeça, né? Não param. Meu, eu não acredito que eu tô aqui. Olha só, né? Um momento festivo, né? Um momento em que as Eu pessoas sei- estão com a família, né? Celebrando a união. Ah. E eu sempre passei natais. Aham. Papai Noel, meu pai, né? Sim, imagino. Ele é falecido, mas ele sempre se vestiu de Papai Noel desde os meus 5, 6 anos. Todo ano era a mesma história. Ele se vestia de Papai Noel e sempre com a mesa farta, né? Nunca foi um Natal ruim em relação à minha infância, né? Sempre tive tudo, Páscoa, Natal. E aqui eu tava naquele momento. Tava longe dos meus filhos, tava longe, no caso, em relação à mãe deles, tava longe dessa outra pessoa. Sabe, eu não acreditava aquilo. Alguém sabia que tu estava nessa condição? Eu tentava ser mais discreto, né? Uhum. Muitos depois falaram pra mim que me viam ali, né? Não sei se é verdade, né? Mas muitos... A minha mãe não sabia, né? A minha mãe, que ela tem 70 anos e ela mora em Viamão. Daí, quando eu passei por essa situação, eu cheguei e falei pra ela. Ela chorou, desesperada, né? Sofreu muito. Uhum. E foi indo. Aí, depois dessa história do mendigo aí, que eu não sei quem é, não lembro, eu voltei pra casa da minha madrasta. Ele te deu esse start, essa fagulha. Vou voltar pra casa, vou contar a minha história, dizer o que eu tô passando, Porque abrir o jogo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Sabe, a pessoa tem que ser muito forte mesmo. Sem banho, né? Tu não se alimentando Sim. direito. Uhum. E eu não aguentava, não tava mais aguentando. Até não, e ficar sem dormir, né? Porque a gente não consegue dormir. Porque ali dava muito assalto. Dá ainda até hoje, né? E até às vezes os seguranças vinham e falavam, tu não pode ficar aí, vem mais pra cá. Porque eu ficava sempre naqueles bancos mais pro final. E aí eu fui pra lá, e aí as coisas começaram a melhorar um pouquinho, né? Daí comecei a largar currículo, peguei um emprego, voltei a ver meus filhos, eles ficavam lá, né? E as coisas começaram a melhorar. Até eu encontrei essa outra pessoa aí, que eu tô hoje, a Fabiana. Coisa boa. E você, então, voltando para casa da sua madrasta, não é? Como foi essa aproximação novamente com a igreja adventista, com Deus? Como isso se deu? Quando eu voltei pra lá, demorou um pouco. Eu fui ter aproximação ainda um ano depois que eu conheci a Fabiana. Daí quando eu conheci a Fabiana, a gente se conheceu, começamos a namorar. E eu contei, sempre fui sincero, né? Sempre falei a verdade pra ela, que eu tava nessa situação, que eu tinha vontade de voltar, apresentei, né? Aí, Ela já tinha alguma crença também, uma fé? ela tinha sido de outras igrejas, mas a adventista mesmo não... A igreja adventista E não no momento ela estava afastada? estava afastada. Mas ela era uma pessoa muito religiosa, né? Sempre falando de Deus, orando, Pai Nosso. E isso me chamou a atenção. Sempre com a Bíblia também na sala. Ela escutava o Espírito Santo, então, É. né? Ela sempre Legal. dizia, Deus vai na Coisa frente. boa. Deus vai na frente. Você percebe também que uma situação de um relacionamento, né? Pode levar tanto Sim. para um lado quanto para o outro. Pode te afastar ou te Exatamente. aproximar de Deus, né? Porque, é como eu disse, né? Tem pessoas que não aceitam, né? Tipo, não quero ir, né? E eu, às vezes, eu tinha um conhecido meu que ele conhecia uma moça, ele era adventista. E ela não quis namorar com ele porque ele era adventista. Né? Não quero ir. Daí, queria outro mundo, queria outras coisas. E a Fabiana não, a Fabiana sempre aceitou de boa, sempre. Né? Foi uma pessoa muito parceira, assim.
E daí a gente começou, daí Quando vocês começaram, então, a frequentar a igreja adventista, isso foi que ano? 2020. Foi antes no caso ali bem no começo da pandemia, que veio a pandemia, né? Início de 2020. Isso, foi bem nessa época aí. Que as igrejas nem estavam mais abrindo, né? E depois tu tinha que mandar, era contagem, né? Tinha que ter só 20 ou 10, muitas vezes. Tinha que mandar um nome. Sim. Isso. Foi nessa época aí que a gente começou a... E aí vocês começaram a estudar a Bíblia? Como Isso. foi? Teve algum contato no Espaço Novo Tempo? Sim, a gente foi a primeira vez. E agora não me lembro se foi a primeira ou a segunda vez que teve a Santa Ceia. A gente foi, ela gostou. Eu gostei, né? Claro, eu Logo no primeiro dia, Santa Ceia. já tá... Olha aí. É um evento um tanto raro, né? Assim, Sim. acontece o quê? Umas 2 vezes por ano, às vezes 3, né? E vocês então foram É exatamente especial, nesse dia, né? Não, aí a gente... É que assim, ó, não sei, muitas coisas mudam, né? Na minha época, quando eu era mais novo, só quem podia tomar Santa Ceia era quem era batizado. E não sei como é hoje, né? Mas daí já... vamos lá embaixo lavar os pés. Eles incluíram vocês, né? Vocês sentiram... Isso, já tomamos a Santa Ceia. Aí na segunda vez a gente foi, eu perguntei pra ela se ela queria ir, ela, não, vamos. Aí chegamos, a dona Neuza, que ela é antiga ali, né, na central, nos levou no Espaço Novo Tempo lá, no NT1, né. E conhecemos a Rita, o Marcos, o pessoal ali, o Paulinho, na época. E todos abraçaram, agregaram. É verdade. Uma coisa que eu falo assim, ó, eu conheci várias igrejas adventistas, mas o pessoal da Central de Canoas é muito acolhedor, sabe? Que legal. É uma coisa diferente. E eu achei interessante também com essa questão da Novo Tempo, do espaço, porque não tinha na minha época. Quando eu era mais novo, não existia, né? E hoje, eu descobrindo isso, me chamou a atenção, né? Espaço Novo Tempo 1, Espaço Novo Tempo 2, onde as pessoas vão ali, tem estudo, né? A importância, né? É. Dos espaços Novo Tempo. E salva muita gente. Bah. Como você hoje definiria o Espaço Novo Tempo, a importância do Espaço Novo Tempo? E aqui nós estamos na região do mundo com mais espaços Novo Tempo. Olha, eu diria assim que eu... Sabe quando chega numa casa assim que as pessoas nem te conhecem, mas te esperam com um banquete? Te esperam com um presente, com carinho, uma coisa que nunca te viram, mas te abraça assim. É uma família. Uma família. E marca história, né? Não é à toa que... Claro, depois a gente vai falar mais com o tempo, mas foi aí que eu tive essa ideia de fazer essa poesia, né? Para Novo Tempo. E você então entrou nessa área da poesia, né? Você me mostrou aqui antes uma reportagem que saiu no Diário Gaúcho. Como é que foi isso? A música, né? Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre fazia filmes na minha cabeça, escrevi. Quando eu ficava de castigo no quarto. Bom momento. Meu pai me botava de castigo, ficava lá escrevendo, inventando. Acho que eu inventei uns 10 filmes, né? Só não saiu em Hollywood. Mas eu sempre gostei de escrever. E tive essa facilidade para rimar, para fazer. E na escola, no colégio adventista, quando eu estudava, eu era bem elogiado, né? Chegava, dava assim pro professor. Você estudou no Colégio Adventista do Partenon, né? Isso. Teve aulas com Adão Paulo Lopes, Adão matemática. Jordane. Era uma época bem boa. E na época não tinha segundo grau lá, né? E hoje tem. E meus filhos estudam lá, né? Minha filha já se formou esse ano. E, não, aí quando eu conheci a Fabiana, que a gente começou, eu falei pra ela, daí eu voltei a falar com um amigo meu, e ele disse, tem um cara que tá querendo... Ele tá começando a selecionar pessoas. E tu tem talento, tu gosta disso. Daí eu tive a ideia, né? Você ainda não tinha tido esse novo acesso à igreja adventista. Você ainda estava se iniciando no mercado de trabalho, né? Voltando. Isso. E aí, então, apareceu essa porta, essa oportunidade de mostrar o seu trabalho, as suas letras, as suas músicas. E, então, esse estúdio, né? Ele recebeu. Isso. E, a partir disso, recebeu também um espaço no Diário Gaúcho. Isso. Saiu numa reportagem ali, agosto de... 2021. Isso. Né? Aí eu falei com o pessoal lá, o Gugu eu conheço, né? Pessoalmente. Aí eu mandei minha matéria, mandei minhas músicas e eles fizeram... Quem sabe mostra aqui pra câmera, vamos ver se o pessoal consegue enxergar. A Renata vai ajudar ali. Ali, ó. O que tá escrito ali? Rap e muita... A Renata consegue ver ali? Rap e muita batalha. Rap e muita batalha. Você conheça The Killer. The Giller. Era essa
a tua nomenclatura, né, David? Isso. The Guiller. Esse nome, todo mundo tem nome artístico, né? Aham. Aí o The Guiller saiu porque eu sempre brincava assim, David Guiller. Uhum. Eu gosto muito, né, desse Guiller. E hoje o teu Instagram é parecido, né? É Como que The Guiller Poeta. The Guiller _ poeta. Isso. Então, o pessoal que quiser seguir lá, se inscrever, hoje vai receber o que lá? Que conteúdo? Olha, hoje é reflexões, poesias, né? Tudo baseado pra Deus, né? Todos os dias você tá postando lá. Todos os dias. Tá com quantos seguidores hoje? Tô com 7.100 quase, 7.000. né? E é o lema que eu boto, né? Coloca a Deus sempre em primeiro lugar, né? Maravilha. E você, então, estava entrando nesse ramo, teve acesso novamente à Igreja Adventista, você se aproximou mais de Deus e decidiu, então, migrar o seu trabalho de uma parte, assim, em que as letras não exaltavam a Deus, para exaltar agora essa transformação, essa conversão que Deus lhe proporcionou, né? Isso. Daí eu tentei a carreira, né, artística, tive o contato com um empresário, só que ele queria que os trabalhos que eu fizesse, eu desse mais audiência para ele, né? Tipo, ele fazia as músicas, as letras e eu terminava tipo assim, ele queria que eu fizesse para ele as coisas, no nome dele, não no meu nome. Sim. E daí eu comecei a ficar meio assim, né? A gente já tinha até quase data marcada para ir para São Paulo, para assinar o contrato. Ele queria já que eu abrisse show lá, que lá em São Paulo é uma cidade bem forte, né? Com o negócio do cenário musical do rap, né? A cidade das oportunidades. Isso. Eu só sei que daí a gente começou a discutir, daí ele não gostou do que eu falei, daí ele acabou me bloqueando e... E hoje, então, tu usa o teu talento para Deus. Você me disse que faz sempre um resumo em forma de poesia lá na Igreja Adventista Central de Canoas. Isso. Então, você transcreve os sermões, a escola sabatina também, não é? Também, eu tenho levado isso. Sempre ao final ali das programações você lê a sua poesia. Eu tenho ido também em outras igrejas com o Lucas, que ele prega, né? É o nosso irmão ali da classe. E... Tá sendo bem legal, assim, o pessoal tem gostado, né? E hoje você trabalha com? Eu tenho uma empresa de água. De distribuição de água. Isso, mineral. Lá para Canoas. Isso, para Canoas. Aí, qual que é o nome da empresa? Pessoal? Fábio Águas. De repente, muita gente aí já recebeu alguém, né? Vocês fazem entrega de moto? Eu faço de bicicleta. Bicicleta? Então, de repente, já recebeu aqui, né? Fábio Motos. Fábio Águas. Fábio Águas, isso. Desculpa. E já conhece, então, um pouco da história aqui do David. E você escreveu também, para a gente, então, encerrar aqui o nosso momento, o pastor Juscelino já chegou por aqui, escreveu uma poesia para a Rádio Novo Tempo, é isso? Isso, escrever desde presente, né? Como forma de agradecimento geral. E... Quer que eu leia? Pode ler para a gente, por favor? Foi assim, ó. Novo tempo, uma esperança. Um momento onde cada coração se transforma em seu próprio tempo. Deus tem testemunhado em cada coração a aceitação de um novo caminho, um novo tempo, sempre abrindo sorrisos e oportunidades de levar a palavra de Deus com amor e carinho. Espaço Novo Tempo, que já chegou, escrevendo cada história de vida, deixando na memória para aqueles que já passou. Novo tempo de esperança, deixando uma herança como salvação eterna para todos que estão na terra em busca de um novo tempo. Amém, amém. Que Deus seja louvado. Vamos dar uma salva de palmas aqui para o David? Muito bom. Pastor Juscelino Santos já chegou aqui também. Bom dia, pastor. Bom dia, Israel. Bom dia, amigo ouvinte. David, que bênção, né? Obrigado. Que história bonita, que inspiração. Bonita a história do Renato também, David que está aqui conosco, né? Sim. E, pastor, daqui a pouquinho, então, a gente vai ouvir o senhor falando aqui sobre essa revista, A Cura do Pecado. Né? A Cura do Pecado, que está disponível aqui, a gente repete pelo código de área 51 981059938. De graça, basta agora entrar em contato com a gente e dizer eu quero, e a gente vai conversar com você. E qual será o tema de logo mais depois do intervalo, pastor Juscelino? O tema da semana é o fim do pecado. E o tema de hoje, a cura no livro de Isaías. A cura no livro de A cura Isaías. do pecado no livro de Isaías. Então, é o seguinte, 3 minutinhos e a gente volta com o pastor Juscelino Santos. David, muito obrigado. Deus Obrigado, siga eu te que abençoando. Obrigado aqui pelo testemunho, por abrir a sua vida um pouquinho
com a gente sabe que não é fácil, né, expor aqui do jeito que foi exposto, as coisas que você passou, mas a gente espera que sirva de inspiração, né, para outras pessoas também serem alcançadas por Deus. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço. São 9h35, a gente volta já.